como é que você, pegando aí o gancho, né? Qual é a visão que você tem, então, desse mercado aí para os próximos 2020 foi um ponto chave aí, crucial, né? Uhum. E de lá para cá veio tendo muita mudança, né? Então até agora com as inteligências artificiais, muita coisa que veio para antecipar e facilitar o dia a dia aí do empresário, do empreendedor e de quem também presta serviço, né? Através da comunicação aí do comercial. Qual é a visão que você tem para os próximos anos? O que você acredita que será aí o futuro, ou que já está acontecendo e vai ser cada vez mais consolidado aí nos próximos meses? Cara, o que vai acontecer nos próximos 5 anos é uma tendência que já vem acontecendo de uma forma muito lenta, a passos de formiga. Vamos pegar esteticistas aqui. Antigamente, a esteticista que era considerada melhor era a que entendia desde a ponta do cabelo até a ponta da unha do pé. Ou seja, os generalistas. E depois, hoje você consegue ver pessoas chamadas lash designers que cuidam somente de sobrancelha e cílio. Olha a especialidade do que era o corpo inteiro, agora é um ponto do rosto. Os negócios eles vão seguir a mesma etapa, onde você precisa demonstrar que você entende muito bem daquele determinado ponto. Ícaro, a minha empresa vai fazer vai atacar somente um nicho. Não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa comunicar que você é especialista para pessoas específicas. Então você precisa convencer essas pessoas pela própria concorrência de mercado, que hoje as empresas elas precisam conviver com isso, elas precisam demonstrar que elas entendem e que elas resolvem. Elas precisam ter provas sociais, elas precisam estar em todos os pontos possíveis. Você precisa estar no Instagram, você precisa estar no Twitter, se surgir alguma outra rede social, você precisa estar lá fazendo essa cobertura de mídia. E lembra, estão vindo inteligências artificiais, e essas inteligências artificiais elas vão substituir muito mais o mercado ali, a mão de obra, mas o olhar humano ele vai ser aguçado, porque as pessoas elas vão estar olhando, poxa, isso aqui não parece um humano. Isso aqui parece mais uma máquina que está fazendo. Isso aqui é uma coisa generalista. E quando um humano consegue fazer e entregar o resultado, dá para ver que ele é muito mais específico e entrega muito mais resultado de uma forma ímpar. Então você precisa colocar o seu olhar de mundo, você precisa colocar a sua pegada, a pegada da sua empresa de uma forma ímpar e se especializar a entregar o seu resultado para o cliente. Cara, que top isso que você trouxe. Eu concordo completamente. E assim, é um ponto que muita gente ficou com medo, né? O que seria a revolução das inteligências artificiais, né? E a gente já passou por um processo onde veio a internet, na época não tinha, a industrialização, e muitas vezes a gente sempre vai pensando, o humano vai perder seu valor, né? Porque a máquina pode fazer o que eu fazia ali, às vezes um dia, apertando o parafuso do carro, e em alguns minutos você faz um carro hoje, né, numa fábrica toda automatizada, né? Só que o ponto é que a gente vai buscando cada vez mais a personalização. Então, chegou um tempo que era muito comum você ir lá, vai na feira, você tem um açougue, você vai sei lá, você vai ter vários segmentos ali que você vai comprar as coisas para sua casa. Aí chegou o hipermercado e juntou tudo isso num lugar só. Uhum. Então você já não tinha mais era mais prático, era mais rápido, então tinha esse negócio do fast food. E hoje, o que está vindo muito forte é a gourmetização, né? Então Você vai lá, você vai comer um hambúrguer, mas é um hambúrguer artesanal. Então ele já tem um valor diferenciado. Uhum. Você não vai competir com um hambúrguer lá que é automatizado, industrializado, que não tem nem o mesmo sabor, e você vai querendo sempre a experiência, né? Uhum. Do tempero do cara, do lugar que você vai. Então, esses são os dois caminhos. Ou você vai trabalhar para ser volume, então vou trabalhar com a inteligência artificial para atender muita gente. Só que aí, às vezes, você vai estar no mercado de preço baixo, de nada customizado. E uma parte das pessoas vão querer o diferencial, onde vai ter o contato humano, esse contato olho a olho, entender, ouvir. As pessoas têm dificuldade, têm a necessidade de ser ouvidas, né? E aí, às vezes, o cara, tipo assim, mas por que eu cobro mais caro que o fulano? Porque eu sento numa reunião ali e não tô querendo vender para ele, eu tô ouvindo ele. Sim. O cara tá contando, às vezes, o caso da coisa pessoal dele, algum problema que ele tá passando. Ele fala, legal, ele pegou aquele ponto que eu falei e usou
para me mostrar que poderia ser melhor. E aí ele faz uma venda. Então eu acredito que esse é o caminho. O humano, ele vai ser cada vez mais o diferencial do negócio. Quanto mais você entender que as ferramentas estarão disponíveis e quem usar melhor vai funcionar. Muitas vezes eu vi esse ponto do... vai acabar os advogados porque já tem computador lá nos Estados Unidos que faz petição. Sim. É perfeito, né? Mas e quando tiver que fazer uma sustentação oral, por exemplo? Você vai pegar o especialista, o cara que sabe usar o conhecimento de forma específica e estratégica para convencer ali o júri, o juiz. Isso um computador não vai conseguir fazer. Exato. Então, esse é o ponto. A não ser que talvez quem julgar vai ser o computador. Aí talvez a gente vai perder realmente o contato humano. Mas né? não acho que não tem como fazer isso aqui. Eu acho que também não. E o Walter Longo, ele é um cara muito reconhecido na internet, ele fala muito sobre essa evolução das inteligências artificiais. E eu concordo com ele no seguinte ponto. Quando a tecnologia dominar esse mundo com as inteligências artificiais, o humano vai voltar a ser humano. Ícaro, me explica isso. Se hoje você vai num polo industrial de qualquer cidade, eu vim de Manaus, lá tem um polo industrial de Manaus, onde pessoas jovens, velhos, não importa qual idade, eles estão fazendo o mesmo movimento sempre. Pega a máquina aqui, parafusa, pega e parafusa. Durante anos da vida dele, ele fica fazendo esse processo de uma máquina. A inteligência artificial vai vir, vai conseguir pegar toda essa esteira de Ford e colocar de uma forma muito mais rápida e automatizada. E o humano, ele vai conseguir fazer o quê? Trabalhar com o cérebro, em vez de trabalhar somente com a força. Legal, perfeito. Ele vai trabalhar com a conexão, com o relacionamento, com o contato. É isso, cara. Então, assim, isso é muito legal porque é meio que contra-intuitivo, né? Porque você vê hoje muita gente falando na internet tipo, que precisa automatizar os processos, instalar robô, fazer para ser mais produtivo, para atingir mais larga escala. Mas se você não tiver o tempero do humano, vai ficar mais difícil, porque é aquilo que você falou. Às vezes o cara um exemplo. A gente mudou lá na empresa o contato, era a logo da empresa no WhatsApp. Às vezes a gente mandava mensagem pro cliente e era uma pessoa mandando a mensagem: oi, Ícaro, tudo bom? Você mandou mensagem aqui, eu tô aqui para te atender. Muitas pessoas não respondiam, porque o cara olhava lá, era a logo da empresa. O fato de a gente trocar, então quem que tá atendendo ali? Ah, Larissa? Tá bom, bota a foto da Larissa ali. Ó, Larissa que tá te atendendo. Oi, Ícaro, eu sou a Larissa. E ela colocava a mensagem. Cara, o número de pessoas que retornou o primeiro contato ali triplicou, basicamente. Porque o cara olha e fala: nossa, é uma pessoa que tá falando comigo. Sim. Deixa eu responder ela. Até no WhatsApp, quando você abre a lista ali, às vezes você tem muito grupo, você não olha ali as logos de empresa. Você vai falar assim: depois eu vou responder esses caras. Mas quando tem uma foto, você olha ali: opa, deixa eu ver quem é esse cara que mandou mensagem para mim aqui. Você abre e olha. Por quê? Você busca conexão com pessoas. Exato. E um detalhe muda muita coisa na métrica de conversão, de trabalho, de atendimento, e coisa que você tem que estar antenado, porque às vezes esse ponto faz com que a gente perca vendas ou não seja tão efetivo num trabalho comercial por conta de um detalhe, que é uma foto. Exatamente, tanto é que eu falo para diversos clientes meus que estão: Ícaro, por que eu tenho que pagar um salário, assinar carteira, pagar um monte de coisa para uma pessoa que vai fazer esse trabalho para mim, e ao invés de fazer isso, eu não pego um chatbot onde a pessoa vai clicando os botões ali e esse processo fica automático. Primeiramente, eu quero te perguntar o seguinte: tu é um Bradesco da vida, onde tu tem milhões de clientes entrando em contato contigo diariamente, ou você é uma pequena empresa que recebe uma média de 20, 30, 50 contatos por dia? Beleza. Se você está precisando replicar toda essa sua solução, eu te indico sim pegar um chatbot e colocar lá. Mas se por algum acaso você consegue personalizar esse teu atendimento, ter esse contato humano, e se você consegue transparecer todos os teus diferenciais, aí que o teu cliente ele consegue ver valor. Perfeito. Porque um script de vendas, muitas das pessoas elas também têm um contraponto. Por que eu vou colocar um script de venda e vai ficar muito robotizado? Não, você precisa primeiramente, para que o processo ele consiga ser replicável e a sua empresa consiga ser escalável, você precisa ter um guia para que os vendedores eles consigam performar ali, tá? Mas quando você coloca um vendedor, de fato, tem um feeling humano, tem a voz humana. E é isso que muitas vezes o cara não entende, que o script ele é uma direção.
Ele é um caminho que você vai trilhar ali, muitas vezes, até que um exemplo, quando você vai andar numa trilha, se você anda pela primeira vez, você vai pisar meio... Falso. Você vai pisar em falso, você vai meio que sentir ali o território e tal. Você não vai andar com a mesma velocidade, se você andar muito rápido você pode cair, se andar devagar você vai demorar bastante. Agora, depois que você faz isso por dias, meses, anos, cara, você já vai andar e às vezes você pode andar até com o olho fechado que você já vai saber onde estão os pontos ali de contato. E é isso que no processo comercial faz a diferença. Porque, primeiro, tem gente que não faz o script que fala, não, eu gosto de chegar lá na reunião e ser autêntico, falar o que eu acho que tem. Aí ele perde venda por quê? Muitas vezes ele vai contar muita história, não vai resolver o problema, não vai ter uma linha de raciocínio, vai esquecer coisa, não vai perguntar coisa. E eu falo isso com propriedade que eu fiz muito isso quando eu saí do... Eu também, relaxa. Então assim, cara, eu ia lá e falava, nossa, falei um monte pro cliente, o cara com certeza vai comprar. Ligava pra ele no outro dia, o cara não comprava. Porque ele ficou mais meu amigo do que eu resolvi o problema dele. E o segundo ponto, como é que você replica um processo? Que aí o cara comprou do Ícaro de um jeito, aí comprou do Márcio de outro. Mas não é a mesma empresa, não é o mesmo produto, não é a mesma solução. E às vezes o cara tem uma expectativa muito diferenciada daquilo que você entrega. Sim. A não ser que você tenha realmente um trabalho que é muito personalizado, ok, mas a grande maioria não é. Você entrega ali uma solução para o cara dentro daquilo que você tem que entregar para ele. E aí, às vezes, você prometer demais algo ou deixar de colocar um ponto que é importante ele entender antes de contratar para não gerar desvio ali de entendimento no meio do caminho, se você tem um script, você já mata isso, porque você já pensou nas coisas que podem acontecer antes. Então, o script é se preparar para ir atender o cliente. Então, tá bom, se ele me perguntar isso, o que eu respondo para ele? Se ele tiver essa objeção, o que eu falo para ele? Então, é muito importante. O empresário, muitas vezes, acha que isso é perda de tempo, cara. Sim,